Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre ansiedade. Todo mundo é ansioso, né? Todo mundo chega em algum momento e fica, ai que ansiedade, eu tô ansioso por isso, por aquilo. Seja uma viagem, seja um projeto, seja um trabalho novo, família. Porque todo mundo tem ansiedade. A ansiedade é igual febre, todo mundo tem. O ponto é quando isso começa a atrapalhar a nossa vida, quando isso começa a se tornar patológico. A ansiedade em excesso, ela é patológica e ela pode se manifestar e ser canalizada aí para diversos tipos de manifestações. Então, por exemplo, aí pelo CID-10 a gente vai ver que tem ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno do pânico, fobia social, fobia simples, temos transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático. Então, vai tendo várias outras manifestações quando essa ansiedade ela ultrapassa um limite e começa a atrapalhar a nossa vida. Então a gente precisa conhecer os sintomas que essa ansiedade traz para nós, para a gente poder cuidar, para a gente assumir o papel aí de autor, de responsável da nossa vida, das nossas emoções e conseguindo administrar isso dentro do que é possível para a gente administrar. Então, por exemplo, quando a gente está muito ansioso, quando a ansiedade começa a sair daquele padrão natural da normalidade, pode acontecer tremor, sudorese, irritabilidade excessiva, insônia. As pessoas podem ter também problemas estomacais, então pode acontecer um monte de coisa aí. E esses sintomas também podem desencadear em comportamentos mais compulsivos. Por exemplo, aquela pessoa que está ansiosa e come muito, né? Por causa da ansiedade, ela come. Algo que a gente precisa olhar muito para essa questão da compulsão da ansiedade é porque por trás de toda compulsão tem alguma questão ansiosa ali que precisa ser cuidada, precisa ser olhada. E a compulsão nada mais é do que uma tentativa de anestesiar, de aliviar uma dor emocional. Seja a compulsão por comida, por cocaína, por sexo, por Coca-Cola, chocolate, ela vem com esse papel, ela vem com essa tentativa de aliviar, de anestesiar tudo aquilo que a pessoa está sentindo. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter atenção ao que está acontecendo com a gente e buscar a melhor forma de tratar isso tudo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como que a gente pode fazer para lidar melhor com esses sintomas, com as questões de ansiedade, né? E a gente sabe que a ansiedade, ela tá muito ligada às nossas expectativas. Então, é bom ter expectativa. A expectativa leva a gente adiante. Mas quando essa expectativa, ela é muito alta ou ela é irreal, ela vai ficando inatingível, ela vai levar você para um ciclo aí de ansiedade. Porque daí você se frustra, porque aquilo nunca foi atingido. Então você fica ansioso porque a frustração tá alta, você fica ansioso e aí você se frustra porque aquilo é inatingível, fica ansioso porque se frustrou e aí começa a vir angústia, começa a vir depressão e várias outras questões emocionais podem começar a acompanhar. Então a gente precisa ter atenção e se cuidar. A gente precisa cuidar do que a gente espera das pessoas, o que a gente espera de cada situação e ter esse olhar para as nossas emoções. Então muitas vezes as dores que a gente foi lidando com a vida causaram tantos machucados em nós que a nossa mente tem um processo de defesa e coloca tudo isso no nosso inconsciente e o que aparece é só a ansiedade. Eu gosto muito das colocações do Dr. César Vasconcelos de Souza, que ele fala muito a respeito disso, desses mecanismos de defesa que nós temos, onde a nossa mente coloca no inconsciente as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas experiências que foram dolorosas e a gente fica só com aquele sintoma. Por exemplo, uma pessoa que às vezes todo final de tarde ela sente aquela frio na barriga, aquele desajuste intestinal e tremor e palpitação, mas nunca sabe a que está associado tudo aquilo. Provavelmente pode ser que na infância ele teve um pai que foi muito agressivo e sempre no horário que o pai chegava em casa ele tinha todos esses sintomas. Então depois de um tempo a mente coloca aquilo em defesa no inconsciente
e hoje ele fica lidando só com os sintomas de ansiedade e não consegue perceber o que está acontecendo. O que acontece é que toda ansiedade, toda angústia, toda situação emocional, todo desconforto emocional, ele começa a partir de um pensamento. E quando a gente compreende isso, a gente começa a ter ferramentas para lidar melhor com a ansiedade. Então, assim, você pensa, depois você sente, e isso vira uma ação. Pensamentos que são desajustados, pensamentos negativos, vão trazer para você reações emocionais muito desagradáveis, a principal delas a ansiedade. Então, para a gente poder lidar com a ansiedade, para poder fechar aqui o vídeo, primeiro a gente precisa se questionar sobre os nossos pensamentos. Por que eu estou pensando dessa forma? Qual a origem dessa sensação que eu estou sentindo? Por que meu corpo está reagindo assim? O que acontece antes e o que acontece durante aquela crise de ansiedade? E questionar esses pensamentos, se perguntar por quê. Né? Essa é uma das primeiras formas da gente começar a trabalhar isso. Muitas vezes sozinho, a depender do nível de ansiedade que você tiver, você já consegue administrar. Muitas vezes precisa de uma ajuda, mas é como a febre. Então a febre ela tem o seu estado bom, mas quando ela começa a ficar muito alta, ela está indicando que tem uma infecção naquele corpo, que precisa ser cuidado. A ansiedade em excesso também está contando pra gente que existe uma infecção nas nossas emoções, na nossa alma, que a gente precisa parar para dar atenção para aquilo. Em alguns outros casos que eu já tive no consultório, que eu já atendi, a ansiedade estava num nível tão acima que a pessoa perdia o controle da respiração, precisava ir ao pronto-socorro. Né? Acho que nesses momentos, quando você já tem uma ansiedade que está um pouco mais alta do que aquilo que só no pensamento você vai conseguir, tenta focar numa respiração. Parece simples demais falar da respiração, mas é um dos principais exercícios para quem tem a ansiedade excessiva, chegando a um nível de desconforto, um nível patológico com outras complicações. Respira fundo, concentra na tua respiração para você sair daquele estado ansioso e conseguir controlar teus pensamentos e o que você está imaginando e tudo que vem por trás dessa história toda. Nossa história de vida, nossa genética, tudo isso influencia no que a gente vive hoje. Então, se cuida das suas emoções, cuida do que você pensa, cuida do seu dia a dia e calma, as coisas vão acontecer no seu tempo. Tudo tem um tempo, cada coisa chega na melhor hora que precisa chegar para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo. Vamos cuidar das nossas expectativas, vamos cuidar dos nossos relacionamentos e não depositar no outro aquilo que a gente espera de melhor para nós. Quando isso está em nós, a gente consegue controlar e conduzir de uma maneira mais saudável. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe suas dúvidas nos comentários, conte suas experiências para nós, compartilha para todo mundo que você conhece e não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. E aí, ficou muito grande? Ficou, né?